Fala, meu povo, beleza? Então, um encontro depois de termos visto ácidos diarrênios, agora nós vamos para outra função inorgânica chamada bases diarrênios, tá certo? Lembrando que o conceito de diarrênios ele funciona só para água. Então, meios que são aquosos, existem o conceito de diarrênios. Tira a água, acabou o conceito de ácido e base, tá certo? É só para meio aquoso. Então, se você me chamar assim e falar, professor, o HCl puro é o ácido clorídrico, né? Eu vou ter que quebrar suas pernas e falar, não, ele é o cloreto de hidrogênio. Por quê, professor? Porque ele não está em água. Ele só é conhecido como ácido clorídrico se ele estiver em água, tá certo? Em meio aquoso. É assim que funciona o conceito de diarrênios, tá certo? Ah, mas então a gente usa como assim para achar ácidos e bases que não sejam em meio aquoso? São outros conceitos, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Funções inorgânicas, bases de diarrênios. Vamos prosseguir aqui, ó. Olha só. Qual é a definição de base? Base é reconhecida pelo conceito de diarrênios como única substância que produz íons OH- em água. Então, o único ânion que ela promove, tá, em água, tá certo? É o OH-. Se promover outro ânion, outro íon negativo que não seja o OH, não é base de diarrênios, tá certo? Então, olha só. Esse OH é chamado de hidroxila ou oxidrila. Tanto faz, é mais chamado de hidroxila, tá certo? Então, olha só, é chamado de base também, em alguns casos chamado de hidróxidos, por causa da nomenclatura, tá certo? Isso é um processo chamado dissociação iônica. Olha só, eu tenho 4 exemplos aqui para vocês, ó, todos liberando OH-, tá vendo? Agora, por que está esse 2, esse 3, esse 4? Por causa da quantidade, ó, de OH. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Ele vai dissociar a quantidade de OH- necessária. Se eu tenho 3 aqui, ó, OH3, ele vai ter que ter 3 OH-. Esse 3 OH- é a multiplicação das carguinhas negativas. Dá 3 negativas, por isso que o Fe é mais 3. É só fazer regrinha do escorregador, ó, mais 2 aqui, mais 3 aqui, mais 4 aqui. Então você tem que lembrar isso aí lá de NOx. Beleza, meu povo? Então vamos prosseguir. Esse processo então é conhecido como dissociação iônica. Beleza? Então vamos lá. Quanto ao número, nós vamos classificar agora. Tá? Quanto ao número de OHs que você acabou de ver. Lembra? 1 OH-, 2 OH-. Então a gente chama de monobase aquelas bases que liberam apenas um OH- em solução aquosa. Olha só o NaOH aí, ó. O KOH, tá vendo? E por fim, esse aqui que é o NH4OH, uma base diferenciada. Essa é uma base que ela não é uma base com ligação iônica. Então o processo dela, ao invés dos outros que é de dissociação iônica, essa aqui é ionização, tá? É a única que sofre ionização. Por quê? Porque ela é molecular, ela não é iônica, tá certo? Então lembra, essa aqui é uma base muito importante, cai bastante hidróxido de amônio. Aqui é dissociação porque a ligação é iônica. Aqui não é iônica, então é uma base molecular, portanto sofre ionização. Tá? Quem sofre ionização são os ácidos. As bases sofrem dissociação iônica, com exceção do hidróxido de amônio. Então vamos prosseguir. Então essas são as monobases. O que seriam as dibases? As dibases, pessoal, seriam aquelas que liberam 2 OH-, como eu estou colocando aí, o hidróxido de cálcio e o hidróxido de zinco. Tá? Então 2 OH- para todo mundo. Beleza? Então fácil, né? 2 OH- de base. E as tribases, professor? Aquelas que têm liberação de 3 OH-, como aí o hidróxido de ferro 3 e o hidróxido de alumínio. Então são chamadas de tribases. Inclusive temos as tetrabases, como veremos agora. Por exemplo, hidróxido de chumbo 4, hidróxido de estanho 4. Olha lá, 4 OH-, portanto tetrabase. Viu que fácil, pessoal, classificar isso daí? Então, olha só, nós vamos fazer um exercício muito simples, só para saber aí, ó, quem é base, qual espécie abaixo aí é uma base. HCN não tem OH, é ácido. NaCl a gente não viu ainda, é sal. CaO é óxido, outra coisa que a gente vai ver muito importante.
NH4OH, acabei de falar para vocês, hidróxido de amônio. Essa aqui é a resposta, tá certo? E a de baixo é um ácido, tá fora. Então a resposta, letra D de dado. Beleza? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Olha só, pessoal, agora quanto à força. Esse é muito importante, tá? É a classificação quanto à força. Então eu chamo de fortes as bases da família 1A, da primeira linha, e 2A aqui embaixo. Ó, 1A, hidróxido de sódio, potássio e lítio. São metais alcalinos, né? Formando bases. Metais alcalino, terroso, formando bases. Então 2A também é forte, tá? Tem uma base da 2A que é exceção. Vou mostrar para vocês aqui embaixo. Aí todas as outras, pessoal, são fracas, tá certo? Incluindo essa aqui, ó. É o hidróxido de magnésio. Tudo que não tiver na 1A e na 2A é fraca. A única que está na 2A, que é fraca, é o hidróxido de magnésio. Vocês vão ter que decorar. Isso aqui é uma base fraca e pouco solúvel, praticamente insolúvel. A gente conhece muito ela como leite de magnésio. Vou mostrar daqui a pouquinho. Ela é uma exceção na solubilidade e na força. E ela cai. Então você lembra dela, tá? Hidróxido de magnésio é uma base fraca. Beleza, pessoal? Tanto é que você toma ela aí. Todo mundo tem hidróxido de leite de magnésio em casa. Você quer ver? Você quer ver só? Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Você não vai acreditar onde que a gente usa o leite de magnésio. Você não vai acreditar. Vou mostrar um exemplo para vocês. Daqui a pouquinho você vai falar: eu não acredito que era isso. E eu vou explicar para você o porquê. Certo? Então vamos lá, ó. Quanto à solubilidade em água, outra propriedade muito importante. A solubilidade em água, pessoal, quem são solúveis? A família 1A é hidróxido de amônio. Lembra disso, hidróxido de amônio cai bastante, tá? Então olha aqui, ó. 1A, sódio, potássio, lítio e o hidróxido de amônio. Pouco solúvel, família 2A, hidróxido de cálcio, de bário. Pode colocar o de estrôncio aí também, menos hidróxido de magnésio, que vai estar aqui embaixo, ó. Ou é insolúvel ou praticamente insolúvel. Eu botei o hidróxido de magnésio e o alumínio. Por consequência disso, quem tem gastrite toma muito hidróxido de alumínio, porque é uma base fraca. Ah, por que não toma uma base forte, já que tem que eliminar o ácido? Você não tem que deixar o seu estômago básico. Você tem que aumentar um pouquinho o pH. Você tem que jogar ele de 1 e pouco, 2 e pouco para o normal, que é em torno aí, chegando a 3. O seu estômago ele tem que ser ácido para você fazer a digestão dos alimentos. Só que não tão ácido. E essa situação a gente vai ver lá na frente depois como é que funciona isso daí, tá? Então se você, por exemplo, tomar soda cáustica, você vai morrer. Oxi, quanta gente tenta se matar aí tomando soda cáustica. Por quê? Porque vai reagir violentamente com o ácido clorídrico do teu estômago, com o suco gástrico. Vai queimar toda, porque a base queima tanto quanto o ácido. Tá? E aí você, nossa senhora, não quero nem saber aí você ficar tomando, como é que é, lavagem estomacal aí no hospital por causa disso, tá? Isso aí não funciona não, tudo bem? Então olha só, vamos prosseguir? Então lembrando aqui que o magnésio da 2A ele é fraco e insolúvel, tá? Então olha só, agora a gente vai ver aqui ó, um exercício, ó. A base hidróxido de lítio ela pode ser classificada como, primeiro, nem vou olhar aqui, tá? O LiOH, ele é uma base da família 1A, tá? Ele é da família 1A, então é uma base forte, é uma base solúvel, tudo bem? Então, olha só, e outra, só tem um OH. Então, ela é uma monobase. Aí você vai achando que é uma monobase? É forte? É insolúvel? Insolúvel não. Monobase? É fraca? Não. É uma dibase? Não. Uma tribase? Não. É uma monobase? É. É forte? É. É solúvel? É. Olha aqui, ó. Tem uma hidroxila ou oxidrila, tá certo? Então a monobase. O cátion é de um metal alcalino, portanto ela é uma base forte e solúvel. Opa, então confirmou. Que letra que dá, pessoal? Letra E. Tranquilo? Então isso pode cair na minha prova, professor? Pode. Só que olha só. Isso aqui vem com uma questão pura, né? Não vem uma questão pura, vem uma questão de funções inorgânicas cobrando tudo. Então ela vem como um item, tá? Um item. Então vamos lá, vamos prosseguir. Olha só, aqui o exercício 3.
Uma base, a base mais forte entre essas que eu coloquei aqui, quem seria? Então olha só, prata não é da 1A e não é da 2A, fraca. Amônio, lembra? Hidróxido de amônio é muito solúvel, mas é uma base muito fraca, tá fora. Hidróxido de ferro não é da 1A e não é da 2A, tá fora. Hidróxido de potássio, essa aqui é uma base da 1A? Opa, se é da 1A é forte. É essa a resposta, eu não preciso nem ver o hidróxido de zinco, tá? Mas eu já sei que a letra D é a resposta, tudo bem? Ok? Que letra que fica? D de dado, hidróxido de potássio, chamado de potassa cáustica, certo? Vamos prosseguir aí. Agora, pessoal, algumas propriedades das bases são importantes. Por exemplo, eu falava lá que os ácidos têm um sabor azedo, as bases têm um sabor o quê? Adstringente, aquele sabor que amarra a boca quando você toma uma banana verde, ó. E você lembra que eu te falei do hidróxido de magnésio? Ó, ele serve, ó, hidróxido de magnésio, bicarbonato de sódio, você pode até fazer o branqueamento dos dentes, tá certo? E o leite de rosas, lembra que eu falei que eu ia falar, ó, pessoal, você nem sabe onde você usa uma base, né? Aí, ó, em casa, por que você usa isso aqui, ó? Porque quando você tem, obviamente, um odor não tão agradável embaixo das axilas, quando você já está suado e tal, você tem que neutralizar, porque são ácidos que promovem a cultura de determinadas bactérias. Então, quando você começa a transpirar, são liberados alguns ácidos, e esses ácidos, na ausência de luz, tá certo? Atrito e umidade promovem a formação de bactérias em meio ácido. Quando você coloca o leite de rosas, ele faz o que, pessoal? Ele neutraliza o meio ácido. Então a bactéria que dá o mau cheiro não se propaga, não se reproduz. Viu que bacana? Nossa senhora, Ítalo, sua aula é um show. Vamos lá, vamos prosseguir então. Olha aqui, ó. Condutibilidade elétrica. Olha só. Por quê? Porque elas sofrem dissociação. A água é um péssimo condutor de eletricidade, assim como lá no meio ácido a gente colocava que quando você jogava o ácido ele ionizava e os íons faziam o transporte da corrente elétrica. Nas bases a mesma coisa. Você jogou lá, ele pum, libera íons e aí a corrente elétrica começa a funcionar aqui e você ligando na tomada, o que acontece com a luzinha? A luzinha vai acender, olha lá. Viu que bacana? Eu vou voltar, olha que bacana que é isso daí, pessoal. Ó, chegou a brilhar a tela aí, né? Valeu, pessoal, entendeu? Então, as soluções aquosas de bases são condutoras de eletricidade, certo? Tudo bem? Então, vamos lá, olha só. Indicadores ácidos bases em meio alcalino. Então, se for fenolftaleína, como é que fica? Olha só, no meio ácido ficava incolor, tá? No meio básico fica rosa. Em quantidade maior fica vermelho de base, tá certo? E o azul de bromotimol, olha lá, azul de bromotimol, quando está em meio, ele vai adquirir essa tonalidade aí, azul para roxo, tá certo? Tranquilo? Vamos lá. Agora a nomenclatura. Vamos com a nomenclatura, olha só, hidróxido D e o nome do cátion, facinho. Para quando tem NOx fixo, é só colocar lá hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de amônio, hidróxido de cálcio e hidróxido de bário. Esse primeiro aqui vocês conhecem como soda cáustica, tá certo? Viu que facinho? Só colocar hidróxido de nome do cátion. Então olha só, quando o cátion forma duas bases diferentes, isso é importante. O maior NOx você chama de íco e o menor NOx você chama de oso. Olha lá. Eu tenho aqui o ferro, que eu tenho ferro mais 2 e mais 3, a gente já sabe disso. Então vai ser o hidróxido, o de menor NOx ferroso e o de maior NOx férrico, tá certo? Olha lá, ó. Entendeu? Aqui embaixo, menor NOx o chumbo 2, maior NOx o chumbo 4. Então cuidado que o nome em latim do chumbo é plumbum. Não vai chamar de chúmbico e chumboso não, hein? Que eu puxo a orelha de vocês. Então o primeiro aqui é o hidróxido plumboso, porque é o menor NOx, e o de baixo é o plúmbico. Tá certo? Viu que belezinha, que maravilha que é isso aí? Então vamos lá. Olha só.
Para as bases constituídas por cátions com duas valências diferentes, a gente pode atribuir algarismo romano. Então aquele iquioso, agora nós vamos falar de quê? O número em algarismo romano, ó, hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3, tá? Onde era ferroso fica ferro 2, onde era férrico fica ferro 3. Aqui, ó, hidróxido de chumbo 2 e hidróxido de chumbo 4. Aqui em cima era plumboso, melhor dizendo, e aqui era plúmbico. Fechou? Então vamos lá. Um exemplo aqui, ó. Uma das bases mais importantes do nosso cotidiano é a soda cáustica, hidróxido de sódio, lembra? Que possui fórmula e nome respectivamente NaOH e hidróxido de sódio. Aonde está? Letra D, tá certo? O resto a gente nem leva em consideração. Tudo bem? Essa cai bastante, tá? Vamos ver aqui, ó, outro exercício para a gente finalizar com chave de ouro, tá certo? Olha só, sobre o hidróxido plumboso, PbOH2, a gente fez o exercício dele anteriormente. Então ele não é da 1A e não é da 2A, então já sei que ele é fraco, tá certo? E já sei que ele é praticamente insolúvel em água. E ele é uma dibase, por quê? Porque ele vai ter o quê? PbOH2. Vamos ver aqui que eu vou resolver para vocês. Aqui, ó, esse é o hidróxido plumboso, ou de chumbo 2, tá? Então vamos lá, ó, uma base fraca, porque não é da 1A nem da 2A, pouco solúvel em água, porque não é da 1A e não é da 2A. Por ser uma base, neutraliza ácidos, tá certo? Mas precisa de uma quantidade grande, porque ela é uma base fraca. O chumbo nesta base tem carga mais 2, porque é só você inverter aqui regrinha do escorregador. E eu vejo que é uma dibase, porque tem 2 OHs. Que letra que dá isso aí? Letra D. Beleza? Então, meu povo, a gente finaliza por hoje, tá certo? Volto aqui, ó. A gente finaliza por hoje. Essa aula eu vou dar mais tarde ao vivo para vocês. Vocês já podem tirar dúvida, tudo que tiver aí vocês já perguntam, tá certo? E o nosso encontro próximo vai ser o quê? Vai ser um encontro sobre sais. Aí o bicho vai pegar, porque se você não estudar ácidos, aí complica a nossa vida. Vai complicar mesmo, viu? Mas eu acho que vocês são top, vocês vão conseguir tudo certinho aí, tá? Qualquer dúvida também, chega no coordenador, o Alex tá aí para atender vocês, beleza? Então, ó, fica com Deus, um abraço para vocês, tá? Beijo forte no coração, a gente chega lá, tá bom? Até mais, gurizada!